E um esquema de transporte clandestino operado pelo Comando Vermelho. Esquema de transporte clandestino comandado por facção criminosa. Esquema de transporte clandestino operado pelo Comando Vermelho. Pois é, os traficantes criaram um aplicativo e os mototaxistas eram obrigados a se cadastrarem e só podiam fazer corridas nesse aplicativo. O crime parece estar cada vez mais organizado. Agosto de 2025. A polícia do Rio de Janeiro faz buscas em um escritório de alto padrão na Barra da Tijuca, um dos bairros mais nobres da cidade. Dentro, encontraram computadores, servidores e uma equipe de programadores. Parece uma startup de tecnologia, mas não é. Segundo a reportagem da CNN Brasil, aquele escritório era o centro de desenvolvimento de um aplicativo de transportes chamado Rotax Mobile. O slogan: o único aplicativo que passa pela barricada e te deixa na porta de casa. O cliente, o Comando Vermelho, uma das maiores facções criminosas do Brasil. De acordo com as investigações, o aplicativo faturava quase R$1 milhão por mês. 400 mototaxistas foram coagidos a aderir à plataforma, e a facção planejava expandir o serviço para Rocinha, uma das maiores favelas da América Latina. Mas o aplicativo de transporte é apenas a ponta do iceberg. Segundo investigações do Ministério Público de São Paulo, citadas pelo jornal O Globo, 8 fintechs ligadas ao crime organizado movimentaram 28 bilhões em 6 anos. Isso é mais do que o orçamento anual da cidade de Belo Horizonte. E não para por aí. De acordo com a reportagem do Estadão, o Comando Vermelho está usando drones adaptados para lançar bombas numa tática copiada diretamente da guerra da Ucrânia. Câmeras termográficas, bloqueadores de GPS, fábricas clandestinas de fuzis com capacidade para produzir 3.500 armas por ano. Neste vídeo, vamos mostrar como uma das maiores facções criminosas do Brasil se transformou em algo que parece uma empresa de tecnologia. Apps, bancos digitais, criptomoedas e armamentos de guerra. Os dados estão aí, as fontes estão verificadas, e a história é mais surpreendente do que você pode imaginar. Antes de continuar, um aviso importante. Esse vídeo não tem a intenção de glorificar ou romantizar o crime organizado. O objetivo é apresentar fatos documentados por investigações policiais e reportagens jornalísticas, para que você entenda a dimensão do problema que o Brasil enfrenta. Para entender como chegamos até aqui, precisamos voltar no tempo. O Comando Vermelho nasceu no final dos anos 70, dentro do sistema prisional do Rio de Janeiro. Na época, presos políticos da ditadura militar foram colocados nas mesmas celas que os criminosos comuns. Segundo historiadores, os presos políticos ensinaram os criminosos conceitos de organização, hierarquia e solidariedade. Nascia ali uma das primeiras facções criminosas do Brasil, com regras internas, códigos de conduta e uma estrutura que lembra uma empresa. Nas décadas seguintes, o Comando Vermelho dominou o tráfico de drogas no Rio de Janeiro, controlava morros, comunidades e rotas de distribuição. Mas o modelo de negócio era essencialmente analógico: dinheiro em espécie, comunicação por rádio, armas contrabandeadas. A virada começou nos anos 2000, com a popularização dos celulares. De acordo com investigações policiais, líderes presos passaram a comandar operações de dentro da cadeia usando telefones contrabandeados. A tecnologia entrava no crime organizado pela porta dos fundos. Mas foi na última década que a transformação se acelerou. Com a chegada dos smartphones, dos aplicativos de mensagens criptografadas e das criptomoedas, o crime organizado brasileiro deu um salto tecnológico, e quem liderou essa revolução foi, ironicamente, o rival do Comando Vermelho. O primeiro comando da capital, o PCC de São Paulo, foi pioneiro no uso de tecnologias para a lavagem de dinheiro. Segundo o promotor Lincoln Gacchia, do Ministério Público de São Paulo, que investiga a facção há mais de 20 anos, o PCC aprendeu com máfias estrangeiras, especialmente a italiana. Em entrevista ao jornal O Globo, Gacchia explicou: é um negócio altamente vantajoso, melhor que arrumar laranjas e milhares de contas. Você abre o próprio banco digital que te permite comprar criptoativos e movimentar dinheiro no mundo todo. E aqui está a reviravolta. Segundo a investigação da Polícia Civil do Rio de Janeiro, revelada pela revista Veja, o Comando Vermelho e o PCC, que antes eram rivais mortais, fizeram uma aliança inédita, não para o tráfico de drogas, mas para a lavagem de dinheiro. De acordo com o secretário de Segurança do Rio, Vitor Santos, em entrevista à Veja, ele diz o seguinte: eles entenderam que era melhor dividir receitas do que promover uma guerra em que todos saem perdendo. Nos presídios, criminosos do PCC passaram a dividir alas com membros do CV sem conflito. O símbolo dessa aliança foi o Fortune Bank, uma fintech fundada em 2019 que se apresentava como o primeiro banco cripto do Brasil. Segundo investigações, o banco era usado tanto por o CV quanto para o PCC para movimentar dinheiro sujo. De acordo com a Polícia Civil de São Paulo, o Fortune Bank movimentou 500 milhões em 4 anos, sendo 80 milhões em espécie.
O verdadeiro CEO estava foragido no momento da operação. O banco foi desativado, mas a infraestrutura digital do crime já estava construída. Vamos começar pelo caso mais recente e mais surpreendente, o aplicativo Rotax Mobile. Segundo reportagem da CNN Brasil, de agosto de 2025, o app funcionava como um Uber ou um 99, mais exclusivo para comunidades controladas pelo Comando Vermelho. O slogan era direto: o único aplicativo de viagens de carro e moto que passa pela barricada e te deixa na porta de casa. Para quem não conhece o Rio, barricadas são bloqueios físicos instalados pelos traficantes nas entradas da comunidade para impedir a entrada da polícia. De acordo com investigações do delegado Alexandre Cardoso, da 14ª Delegacia de Bangu, plataformas oficiais como Uber e 99 eram proibidas de operar na região. Motoristas que tentavam entrar eram ameaçados. Moradores não tinham outra opção senão usar o app da facção. O modelo de negócio era sofisticado. Segundo a CNN, o app exigia repasse de 20 a 30% do valor de cada corrida para a facção, além de um valor fixo mensal. Cerca de 400 mototaxistas foram aliciados e o plano era expandir para mais de 1.000. De acordo com o Globo, o chefe de tráfego da Vila Kennedy ordenou pessoalmente a criação do aplicativo. O escritório de desenvolvimento ficava na Barra da Tijuca. A facção também planejava levar o serviço para Rocinha, na Zona Sul, uma das maiores favelas da América Latina. A operação policial de agosto de 2025 resultou em 7 mandatos de prisão, 4 pessoas presas e apreensão de R$300 mil em espécie, cheques, ouro e carros de luxo blindado. O app foi banido da Google Play e da Apple Store, mas a pergunta que fica é: quantos outros apps semelhantes existiam? O aplicativo de transporte faturava 1 milhão por mês. Impressionante, mas é troco de pinga comparado ao sistema financeiro paralelo construído pelo crime organizado. Segundo investigações compiladas pelo jornal o Globo, 8 fintechs movimentaram 28,2 bilhões em 6 anos. Para colocar em perspectiva, esse valor é maior do que o orçamento anual de Belo Horizonte, a 6ª maior cidade do Brasil. É mais da metade do orçamento da Prefeitura do Rio de Janeiro e passou por apenas 8 empresas. De acordo com o promotor Fábio Becharra, do Ministério Público de São Paulo, em entrevista ao Globo, algumas fintechs estão substituindo os doleiros. Por que o criminoso vai correr o risco de ser assaltado, de alguém não pagar o dólar a cabo, se pode usar essas ferramentas? São como paraísos fiscais. O caso mais emblemático é da 2Go, instituição de pagamento fundada em 2020. Segundo a promotoria, a fintech integrava um sistema bancário ilegal, que lavou cerca de 6 bilhões em transações que passaram por pelo menos 15 países. De acordo com o relatório da COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, a 2Go realizou transações na ordem de 80 milhões em contas digitais sancionadas pelo governo de Israel. A empresa nega as acusações. Os métodos de lavagem são variados. Segundo as investigações, os criminosos usam fracionamento de transações, dividindo grandes quantias em pequenas operações para evitar alertas. Convertem dinheiro em criptomoedas, dificultando o rastreamento, e abrem contas de laranja em empresas de fachada. E ainda há os empréstimos fraudulentos. Os criminosos solicitam financiamentos em fintechs com documentos falsos e quitam a dívida com dinheiro ilegal, criando uma justificativa aparentemente legítima para a transação. O dinheiro sujo entra, o dinheiro limpo sai. Aplicativos e fintechs são a parte invisível do crime organizado, mas em outubro de 2025, o Brasil viu a parte visível de uma forma chocante. Segundo reportagem do Estadão, o Comando Vermelho usou drones adaptados para lançar bombas durante uma operação policial no Rio. De acordo com o jornal, a tática repete estratégias usadas em guerras como a Ucrânia e da faixa de Gaza. Os equipamentos são drones comerciais do tipo FPV, facilmente adquiridos pela internet por valores entre R$3 mil e R$10 mil. Apesar de simples, são capazes de transportar granadas de mão. A mega operação de outubro de 2025 foi a mais letal da história do Rio de Janeiro. Segundo a Defensoria Pública, 132 pessoas morreram, 93 fuzis foram apreendidos e o secretário de Segurança Vitor Santos admitiu as dificuldades. Em entrevista à TV Globo, Santos disse: "Esses criminosos dominaram essa região. Hoje, por exemplo, utilizaram drones lançando artefatos explosivos contra policiais e a população. É a realidade, esse estado de guerra que a gente vive no Rio de Janeiro." Mas os drones são apenas partes do arsenal. Segundo o Estadão, as facções também usam câmeras termográficas para rastrear fontes de calor, bloqueadores de GPS, jammers que interferem em sinais de rádio e sistemas anti-drone para se proteger de ataques de grupos rivais. E de onde vêm as armas? De acordo com a Polícia Federal, fábricas clandestinas no Brasil produzem réplicas de fuzil AR-15 usando componentes importados da China e dos Estados Unidos.
Segundo a investigação, uma única fábrica tinha capacidade de produzir 3.500 fuzis por ano. Segundo pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 40 milhões de brasileiros, 19% da população, relatam morar em áreas com presença explícita do crime organizado. Em 2024, essa proporção era de 14%. O problema está crescendo. De acordo com Leonardo Silva, pesquisador sênior do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em entrevista ao Estadão, cada vez mais facções, como o Comando Vermelho e o Primeiro Comando da Capital, adquirem armamento de grosso calibre, de ponta, para atividades criminosas. E ainda há a cooptação de profissionais. Em setembro de 2024, a Polícia Federal prendeu um militar da Marinha acusado de auxiliar o Comando Vermelho na adaptação de drones. O crime organizado brasileiro não é mais uma operação de esquina. É uma estrutura empresarial sofisticada, com departamentos de tecnologia, finanças e logística. Usa as mesmas ferramentas que startups legítimas e opera em escala que rivaliza com empresas de capital aberto. A aliança entre o Comando Vermelho e o PCC para a lavagem de dinheiro mostra que quando o assunto é lucro, até os rivais mortais entram em terreno comum. A tecnologia não criou o crime organizado, mas deu a ele ferramentas que amplificam o seu alcance e dificultam seu combate. 40 milhões de brasileiros vivem em áreas controladas por facções, e esse número está crescendo. Enquanto o crime organizado investe em inovação, a pergunta que fica é: e o Estado está acompanhando? Mas e você? O que você pensa sobre essa realidade? Se você chegou até aqui, esse conteúdo te interessou. E se interessou você, pode interessar outras pessoas também. Deixa o like nesse vídeo. Isso ajuda o algoritmo a mostrar esse conteúdo para mais gente que precisa saber dessas coisas. E eu quero saber a sua opinião nos comentários. Você sabia que o crime organizado brasileiro tinha esse nível sofisticado de tecnologia? Você acha que o Estado está preparado para combater essa nova realidade? Conta pra gente aqui embaixo.